que existem aí 5 fundos imobiliários que estão pagando mais do que a Selic. Isso mesmo, até porque a Selic agora ainda teve esse aumento aí, né? Foi para 14,75. E no final das contas, se você for pegar aí algum CDB que pague aí 100% do CDI, você ainda vai ter a questão do imposto de renda, que é aquele retroativo, né? Começa com 22,5% e aí vai retroagindo até chegar, se não me engano, acho que é 15%. E aí, no caso, nos fundos imobiliários de Fiagro, esses 5 que eu vou estar te mostrando aqui hoje, eles são isentos de imposto de renda, esses seus rendimentos. E claro, agora vamos lá para a tela do meu computador para saber quais são esses fundos. Só que antes, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. E claro, lembrando que isso aqui não é nenhuma dica de investimento, cabe a você estudar e saber onde você aporta o seu dinheiro. E vamos começar aqui agora pelo primeiro fundo imobiliário, o FGAA11, custando aí na data da gravação R$ 8,75, já pagou nos últimos 12 meses, equivalente a R$ 1,29, dá um belo de um dividend yield de 14,69, só que eu já falei com vocês aí que dividend yield não quer dizer nada, né? E a gente pode ver aqui com relação à flutuação da sua cota, nesse período de 12 meses, teve uma bela de uma alta aí, ó, como você está vendo. Mas aqui para baixo a gente pode ver, né, alguns indicadores dele. Primeiro, o valor patrimonial, que diz aí que está aí com 8% de desconto. Ele conta aí com 49 mil cotistas. Ele anuncia aí praticamente entre o sexto dia útil aí do mês e paga praticamente no meio do mês. Como você pode ver, o pessoal recebeu aí agora em maio o equivalente a 12 centavos por cada cota, que dá aí, ó, um belo de um rendimento de 1,3% nesse mês. Aqui para baixo a gente pode ver, ó, com relação ao valor do pagamento da sua cota, e aqui no caso, como a gente está vendo, ó, teve aí, ó, um duplo pagamento. Nesse caso aqui é uma questão de amortização, ó, como você está vendo, assim como teve também aqui, ó, no mês de abril e também no mês de março. E aí nesses meses aqui, o pessoal acabou recebendo mais, né, que foi justamente aqui, ó, isso aqui que você está vendo aí na sua tela. Com relação ao seu patrimônio, ele conta aí com 428 milhões de reais. E claro, vamos dar uma olhadinha também nesse seu relatório gerencial, que é o agora, que saiu no dia 19 de maio. Primeiro, né, tem essa questão de alguns disclaimers muito importantes. Primeiro, essa parte aqui, ó, a carteira dele está 100% adimplente, reforçando assim a qualidade e resiliência dessa sua estratégia. Outros pontos importantes também, a taxa de administração, 1,15% ao ano sobre o seu PL, e tem também a taxa de performance, que é 10% sobre o que exceder 100% do CDI. Aqui eu overvi um pouco da sua carteira, mais para frente a gente vai ver essa sua parte do DRE e também quem são esses seus devedores com relação ao seu PL também. Aqui a gente pode ver, ó, que ele conta aí com 16 devedores, todos eles alocados em CDI e tem uma duração em média de 2 anos. Aqui, como você pode ver, para onde é que ele está emprestando aí esse seu dinheiro, dá um pause na tela, a gente pode ver que o maior dele é esse aqui, ó, de 14,1. Quais são os seus estados, aonde é que ele está distribuído? E aqui a gente pode ver, nessa parte, ele conta aí com uma concentração de 47%. Com relação ao seu DRE, é bem simples aqui, ó, como você está vendo. A parte de receita de abril, a gente está vendo aqui, 5,5 milhões, menos essa despesa operacional, gerou então 5 milhões e 108 mil. Nesse caso aqui, ele acabou, né, pegando aí um pequeno valor em caixa e acabou distribuindo para o pessoal. E aqui a sua carteira, como a gente pode ver, né, o primeiro aqui, vamos fazer só em comparação esse primeiro, até porque tem os outros fundos, né, o vídeo vai ficar bem extenso. Aqui a gente pode ver que ele conta aí com CDI mais 4, tem vencimento em 2030, duração aí de aproximadamente 2 anos e meio. E aqui a gente pode ver, ó, que ele conta aí com PL de 9,43%. Eu já achei concentrado demais, né? Até porque, ó, a gente pode ver, se juntar aí esses 3 primeiros, tem grande concentração de PL. Porém, tem umas coisas aqui a ser levado em consideração. O segundo e o terceiro, ele conta aí com um CDI bem baixo, né, de 1% e de 1,5%. E claro, se porventura você quisesse investir no FGAA11, a gente pode ver que segundo aí o RSI, ele está no momento de compra, mas as médias móveis está dizendo que ele está na bela de uma tendência de alta, como a gente está vendo aqui. Se fosse nesse período aqui, ó, de janeiro agora de 2025, se você quisesse ter comprado aí o FGAA11, você teria comprado num belo de um preço. O segundo fundo imobiliário, o EGAF11, até um trava-língua para você poder falar, né? Custando aí R$ 93, já pagou aí o equivalente a R$ 14,41, corresponde então a um dividend yield de 15,50. Com relação à sua cota, a gente pode ver que teve aí, ó, uma bela de uma valorização. Mas aqui para baixo, a gente pode ver os indicadores dizendo que ele está aí com 6% de desconto,
conta somente com 11 mil cotistas, e aqui a gente pode ver que ele anuncia aí quase que praticamente no quinto dia útil e paga aí na semana seguinte. Nesse caso, o pessoal recebeu no dia 12 de maio, o equivalente a R$ 1,32, que dá aí um rendimento de 1,44%. E com relação à sua cota, a gente pode ver ó, o dividendo dele, ele costuma sempre pagar aí acima de R$ 1, como você está vendo aí na tela. Com relação ao seu patrimônio, a gente pode ver que ele conta aí ó, com 310 milhões de reais. E claro, vamos dar uma olhadinha nesse seu relatório gerencial, que infelizmente é o do mês de abril. Primeiro a gente já pode ver de cara sua taxa de administração 1,2% ao ano, além de cobrar também ó, a taxa de performance, que é 10% sobre o que exceder aí o CDI mais 1% ao ano. Aqui são alguns dos seus ativos que ele tem na carteira. A gente pode ver aqui, ó, dá um pause aí na tela para você ver quais são eles, né? E tem também essa questão de percentual. Essa partezinha aqui, ó, mais clara, é o que é referente a março de 2025. E aonde é que ele está localizado, né? Ele tem uma grande concentração aí em Goiás, aí logo em seguida São Paulo e Minas Gerais. Além de contar também como soja, como uma das suas principais participação aí na cultura. E claro, a parte da sua carteira de ativos, né? A gente pode ver que o primeiro dele está aí com CDI mais 5% ao ano e também corresponde a 9,81% do seu PL. Aqui a gente já pode ver também a grande concentração nesses seus três primeiros empréstimos, digamos assim, né? E aí a gente pode ver também que o segundo está com CDI mais 5 e o terceiro com CDI mais 5,25. E aí a gente pode ver que realmente está bem elevado aqui, ó, essas suas taxas de empréstimo. É um fundo imobiliário que já é um pouco mais arriscado. E claro, segundo aí o TradeView, a gente pode analisar que ele ó, vai começar a entrar em uma tendência de queda, né? Se porventura ele faz parte aí do seu portfólio. É só você aguardar mais um pouco, mas a média móvel a gente está dizendo aí ó, que ele está pegando uma bela de uma tendência de alta. Seria bons momentos para você realizar a sua compra aqui, que foi em abril de 2025, e esse derretimento aqui muito estranho que teve também ó, em maio praticamente aí de 2025. Outro fundo imobiliário, o CRAA11, custando aí R$ 94,75, já pagou nos últimos 12 meses equivalente a R$ 12,75, e isso daí ó, dá um rendimento de dividend yield de 13,5% ao ano. Com relação à sua cota, a gente pode ver que teve uma leve flutuação aqui, praticamente mantendo quase que seu valor, ó, chegando aí a patamares maiores, no caso, de R$ 4,00 a mais do que há 12 meses atrás. Com relação aos seus indicadores, a gente pode ver que ele está aí ó, com 7% de desconto, conta somente com 8 mil cotistas e ele anuncia também praticamente no quinto, sexto dia útil do mês e paga aí praticamente na semana seguinte, o pessoal recebendo no dia 15 de maio, um montante aí de R$ 1,15, que dá aí ó, o rendimento de 1,22%. E aqui a gente pode ver que ele vem mantendo aí ó, praticamente o pagamento bem acima de R$ 1 somente esses 2 meses aqui que ele pagou, né, abaixo desse valor. Com relação ao seu patrimônio, a gente pode ver que ele conta aí, ó, com 241 milhões de reais. Com relação ao seu relatório gerencial, que a gente vai ver aí o do dia 12 de maio. Aqui, a sua parte de composição, a gente pode ver algumas coisas. Vamos começar então, o primeiro dele tá aí, ó, com IPCA mais 11,5 e conta aí com PL de 3,5%. Logo aí os três primeiros, a gente pode ver que está aí com PL bem baixo, né? Não está assim tão concentrado como esses dois últimos que a gente viu aí, né? E aí o segundo ele conta aí com 3,5 e o terceiro com 3,4. E também seu rendimento, né, não é assim tão elevado. No seu DRE, a gente pode ver que aqui, ó, em abril de 2025, ele teve aí o total de ativo de 3,5 milhões, menos essa despesa de 269, gerou então um rendimento de 3,2. Porém, aqui a gente pode ver, ó, que ele acabou distribuindo 2,7 milhões de reais, que acarretou então aí, ó, nessa distribuição de R$ 1,15. E o melhor de tudo, ele já conta aí com resultado ainda não distribuído de 88 centavos. Se porventura o CRAA11 fizesse parte aí do seu portfólio e tem aí como ele na sua estratégia, a gente pode ver aqui, ó, na média móvel, ele está aí numa bela de uma tendência de alta e o RSI está começando a querer dar sinais aí de reversão, fazendo começar aí a ter uma tendência de queda. Nesse caso, se você tivesse investido aqui ó, em abril, a gente pode ver que estava em um belo de um momento de compra. E aqui também, ó, como a gente pode ver em janeiro agora,
de 2025. O quarto fundo imobiliário, o RZAG11, a gente pode ver que está custando R$ 8,90, já pagou equivalente a R$ 1,35 nesses últimos 12 meses, conta então com dividend yield de 15,11%. Com relação à sua cota, a gente pode ver que teve uma boa de uma valorização. Mas aqui embaixo a gente pode ver que ele, mesmo com essa valorização, está aí com 7% de desconto, conta com 79 mil cotistas, ele anuncia no último dia útil do mês e paga praticamente 15 dias depois, segunda semana aí do mês seguinte. Nesse caso, o pessoal recebeu no dia 15 de maio um montante de 13 centavos por cada cota, dá esse rendimento de 1,41% ao mês. E mais aqui embaixo, a gente pode ver que ele vem pagando aí, ó, acima de 10 centavos todos os meses. Com relação ao seu patrimônio, a gente pode ver que ele conta aí com os incríveis 653 milhões de reais. Com relação ao seu relatório gerencial, a gente pode ver que é o do dia 24 de abril. Tem algumas coisas já de importante aqui para a gente ver, né? A taxa de administração de 1,15% e a sua taxa de performance, que é 10% acima do CDI. Aqui, com relação aos seus ativos, a gente pode ver aqui, ó, o seu primeiro empréstimo está aí com CDI mais 5% e corresponde aí a um PL, ó, de 17%. Olha só a quantidade que tem aí, ó, o segundo e o seu terceiro colocado, além também do quarto, quinto e quase que todos os 10 primeiros, né? Mas aí a gente pode ver algumas coisas. Primeiro, o segundo está aí com CDI mais 5 também, e o terceiro com CDI mais 6. Nesse meu caso, no meu ponto de vista, eu já acho 5% já arriscado, né, para CDI, né? Não é IPCA, mas quem sou eu aí para dizer perante aí os gestores do RZAG11. Com relação ao seu DRE, a gente pode ver aqui, ó, em março, foi um montante de 8,4 milhões de reais, 8.462.000, na verdade, né? E com relação aí ao seu resultado distribuído, foi de 7,2 milhões. Nesse caso, dá então resultado de 11 centavos, porém ele pegou aí um valor em caixa e distribuiu aí para os seus cotistas. E claro, com relação também ao TradeView, a gente pode ver que ele vai começar a entrar numa tendência de queda, segundo o RSI, mas as médias móveis está dizendo aí que está na bela de uma tendência de alta, como você está vendo aí. E fique então comigo até o final desse vídeo, que eu vou estar te mostrando aqui um fundo imobiliário de bônus, que também é do agronegócio. E a gente pode ver que o último fundo imobiliário desses 5 que eu falei com vocês é o Vigia 11, custando aí R$ 8,91. Já pagou nos últimos 12 meses o equivalente a R$ 1,38, que dá aí um dividend yield de 15,43%. E sem contar aí também, né, com relação à sua cota, teve aí, ó, essa bela alta que teve aí nos seus valores. E aqui nos seus indicadores a gente pode ver que ele está aí com 7% de desconto, conta aí com 169 mil cotistas e a gente pode ver que ele anuncia aí praticamente na segunda semana do mês e paga aí no mesmo mês, no caso, na semana seguinte. E nesse caso aí o pessoal recebeu no dia 20 de maio um montante de 12 centavos, que dá aí um rendimento de 1,33%. Com relação ao seu pagamento de dividendo, a gente pode ver aí, ó, que ele paga sempre acima de 10 centavos por cada cota. Com relação ao seu patrimônio, a gente pode ver que ele conta aí com 831 milhões de reais. E claro, seu relatório gerencial é o que saiu aí, infelizmente, no dia 24 de abril. Aqui, como a gente pode ver, a taxa de administração 1,15% ao ano e a taxa de performance 10% sobre o que exceder aí o CDI. Com relação ao seu DRE, a gente pode ver que aqui em março ele teve aí um montante de 8,9 milhões de reais, menos aí as suas despesas, chegou então ao total de 6,8 milhões. Porém, ele pegou um belo de um valor de caixa e ia distribuir para os seus cotistas um montante de 12 centavos por cada cota. Com relação à sua carteira de ativos, a gente pode ver aqui, ó, alguma coisa. Primeiro, esse seu PL aqui, ó, bem concentrado de 9,5%, seguido aí do seu segundo e do terceiro colocado. Porém, CDI aí do primeiro com 3,8%, do segundo com 4,20% e do terceiro com 4,25%, não chegando assim a patamares, né, acima de 5%. Porém, esse caso aqui já tem um aqui, ó, acima de 5% do CDI. E claro, olhando também o TradeView, a gente pode ver que o Vigia 11 está aí, ó, bem próximo dos patamares de compra, como a gente está vendo aqui, segundo o RSI. Já a nossa média móvel, a gente pode ver, ó, que ele está indo uma bela de uma tendência de alta. E o Fiagro aí secreto que eu ia mostrar para vocês no final é o Snag 11. Vai lá, dá uma procurada nele também, para você conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo. Bom, pessoal, e aí? Você já conhecia algum desses 5 fundos imobiliários do Fiagro? Deixa aqui embaixo, então, nos comentários. E, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.